introduzir o papo, o início que eu comentei agora, com a nossa convidada, todos os dias, nas minhas redes sociais, pessoais, eu recebo mensagens de pessoas dizendo que gostam de assistir a Você Bonita, ou assistem ali o que eu coloco nas redes sociais, porque eu estou sempre muito otimista, estou sempre tentando levar sorriso e estou sempre tentando levar esperança. E isso é verdade. E aí, Carla Brandão já está aqui, não me deixa mentir, que para a gente conseguir tudo isso, a gente tem que ter coragem. Coragem! Esse é o nosso tema. Coragem. Não dá pra gente dar conta de tudo se num primeiro momento a gente não tiver coragem. Por isso que eu digo, coragem, gentileza. Eu acrescentei essa semana, minha amiga, bem-vinda. Muito obrigada. A gente passou por um susto que eu não vou citar aqui no ar. E eu citei coragem, gentileza, gratidão e fé. Todo dia eu vou começar o programa assim, já vou dizendo para vocês gravarem e levarem isso para a vida. Bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Como da outra vez que eu vim falar da outra vez sobre palavra tem poder, né? Sim. Então tudo isso já dá uma energia para os seus telespectadores e é muito bom. Até antes de entrar na questão da coragem específica, e você fala muito bem sobre isso, inclusive me ensinou a meditar, lembra? Né? Conseguiu que eu tivesse aí a prática. No começo da pandemia, lembra? Lembro. Então, vai ter um ano. Exatamente. Acho que a gente vai um ano disso. Eu queria introduzir o assunto que a gente está vivendo de novo ou continuamente uma coisa coletiva complicada e que essa questão até energética começa a criar uma proporção e algo que começa a nos ferir sem que nós estejamos feridos. Então, entendo o que eu quero dizer. Eu estou aqui sentada te entrevistando, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que as coisas que não estão bem nos levam a feridas que nós não estamos sentindo, mas de alguma forma estamos. Sim. Como é que a gente abre esse espaço e consegue puxar aquela gavetinha, aquela lacuna na nossa vida, para a gente continuar ou tentar mudar um pouco dessa energia coletiva? Adorei a sua pergunta. Ontem eu estava conversando sobre isso com uma amiga, inclusive, porque ela falou que muitas pessoas tiveram perdas, muitas pessoas tiveram sofrimentos físicos, na pele, sentiram na pele. Muitos de nós estão sentindo na alma. Então é muito doído, porque quando vai na alma, a gente tem aquela sensação de impotência muitas vezes. E a gente tem que começar a pensar para a gente fazer o que a gente pode. O que a gente pode é muito simples, mas precisa de intenção, de vontade, de determinação. Tá. Porque senão é quando a gente se deixa levar, a gente vai se deixando levar pelo sentimento coletivo. E quando a gente vê, a gente já está como se fosse sem forças para reagir. Tem que reagir logo no começo. Então, sentiu que está num momento mais triste, sentiu que teve um baque da vida, a melhor reação que eu aprendi quando eu estudei, eu perguntei isso para um dos meus professores. Ele falou, reagir o quanto antes. Reagir quanto antes. Ontem eu falei isso para o meu filho. Ele teve um revés num objetivo de vida. Eu falei, bem-vindo à vida adulta. A vida adulta é sempre você ter realmente algum tipo de problema e você olhar de uma forma ampla e não se entregar. Não adianta se entregar. Porque quando a gente se entrega, a gente fala, alguém vai cuidar de mim. Só que aí você perde a beleza da sua essência, da sua vida. E coragem é essência e vida à flor da pele. Então é uma questão de decidir. Eu falo que tudo bem, a gente tem direito a ficar triste. Todo mundo deve ficar triste e sentir aquela sensação. Mas se propor, depois de uma boa noite de sono, a você reagir. A gente merece também reagir para viver bem. Olha isso, gente. Vocês têm noção do tamanho, da grandeza dessas palavras? Porque o principal da história toda, e eu tento enxergar assim, o mais difícil é essa reação e sair da situação, ainda que não seja uma situação que esteja acontecendo com a gente. Então, o que minha família sofreu essa semana de um susto, as pessoas ao redor que souberam, reagiram. Não foi com elas, mas assim, reagiram já numa sensibilidade e sentiram na alma a mesma coisa que a gente. Uhum. E aí isso se torna um negócio que compromete o coletivo muito sério. Sim. E aí a gente não consegue sair disso, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que alertar e colocar que as coisas estão acontecendo, e foi isso que eu fiz em rede social,
como uma intenção de ajuda, eu também sei o tamanho da dor de todo mundo que viu ali. Né? Sim. É muito complicado isso. Então, eu acho que essa sua fala de aconteceu, vi, entendi, reagir. Reagir. Não tem outra saída. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem a capacidade, a felicidade é que a gente tem a capacidade de reagir. Infelizmente, se a gente não reagir rápido, as coisas vão, como tudo na vida, né? Se você tiver um problema familiar, de relacionamento, quanto mais você vai deixando, pior vai ficando. Então, tudo que você vai fingindo que não está entendendo, botando para baixo do tapete, você vai piorando. Então, se você não está conseguindo sozinha, peça ajuda. Para um profissional, para alguém que possa te ensinar a meditar, dependendo do grau de dificuldade de absorver e reação. É isso. Quando a gente não consegue, eu já pedi ajuda, e é necessário pedir ajuda, a gente pede ajuda. É assim que funciona a vida. Olha, gente. Não dá pra gente achar que a gente, né, que nós... Que a gente vai dar conta de tudo. Não, e é isso. E esse é um tema muito importante pra gente abordar hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, né? Sim. Sim, é exatamente. Olha, eu tô com a minha, eu trouxe já essa caneca linda que eu ganhei de Carlinha. Ela me presenteou, ela fica lá no meu camarim e hoje eu trouxe com o meu chá. Então, que isso pra mim é uma palavra fortíssima, eu acho que é ela que comanda o negócio. Eu também ela acho. tá na frente do negócio. E aí, eu vou introduzir essa questão até agora pontual, falando da coragem com você e desse mês das mulheres, dedicado às mulheres, porque vamos combinar, meninas, ainda que em alguns momentos a gente acha que esteja faltando um pouquinho de coragem, a gente tá ali. A mulher, ela tem, né, um lance de dar conta do recado. Sim. De uma forma única, né? Eu acho que, por conta de nossa história, né, a gente tem aquela proposta de missão dada e missão cumprida, né? Então, mulheres, mas a gente tem o ônus e o bônus disso, né? O ônus é que quando a gente se determina a fazer, nós somos maravilhosas, não é? Agora, o ônus é quando a gente quer agarrar o mundo com as mãos, como nós estávamos falando, e aí, de alguma maneira, a gente vai para algum lugar, aquele sofrimento, aquela falta de energia, aquela falta de tempo, e a gente acaba que, quando a gente termina um dia, fez isso, ufa! Só que aí, às vezes, você não lembra nem do que você fez mais depois. E alguma coisa vai sair prejudicada. A gente. Porque, não dá para dar conta de tudo. Eu disse outro dia numa live, e vou te colocar essa questão também, antes da nossa dinâmica, a gente vai ter uma dinâmica ao vivo para vocês participarem aí do outro lado. Coragem versus capa da Mulher Maravilha. Tira a capa, pelo amor, tira. Ó, bota ela lá, estende lá, tira. Eu uso a Mulher Maravilha no meu trabalho, por conta de um estudo de uma super estudiosa, que é a Amy Cuddy, que ela ensina a gente a fazer, o corpo fala. Então, a posição da Mulher Maravilha, a posição de você ficar firme, ela realmente te traz o corpo reagindo, ele leva para o cérebro uma informação que te leva a reagir de uma forma empoderada. Tá. Isso é bacana. Isso é bacana. Agora, o que vem junto com a Mulher Maravilha, que a gente começou a incorporar no nosso dia a dia, é que você tem que dar conta de tudo. Então, você já tem que acordar, ver se tem a comida para você deixar para a família, depois você tem que se arrumar para sair, depois você tem que trabalhar, depois você tem que voltar para casa, depois você tem que ver se... Ontem mesmo, eu estava saindo correndo, meu filho derramou açúcar no chão inteiro. Eu falei... Para uma mulher, um açúcar, você fala, vai para casa toda, depois eu vou ter que resolver isso. Então, e a gente vai somando, e a gente não tem como absorver tudo. E aí é quando eu falo no meu livro que a gente tem que viver o agora de uma forma divertida. Pra gente viver. Senão a gente só está acumulando função e querendo provar que nós damos conta. Provar pra gente, mas na verdade no nosso inconsciente a gente quer provar pra todo mundo que botou na nossa cara, todo mundo que desconfia da gente, todo mundo que julga quando alguém sai de saia curta, todo mundo que fala, você não vai dar conta. Todo mundo que bota a nossa verdade à prova, a gente acaba querendo provar. E aí você fala, eu dou conta. A gente dá conta. Só que a gente tem que pôr limites pra gente poder usufruir da vida. Que em suma é isso. Porque, senão, certamente, algo muito mais, eu digo, muito maior até, vai nos brecar, se a gente não conseguir colocar esses limites, né? Sim. Vamos lá pra lousa, Carlinha, a gente vai fazer uma dinâmica, você vai explicar, eu vou ficar meio que aqui ao lado, né? Fique à vontade, pode ficar de um lado, eu vou ficar do outro pra gente manter o nosso distanciamento.
E assim temos consciência. Não, tudo bem, eu vou ficando daqui, a gente vai bater nessa bola, os meninos vão... Então tá, eu fiz até um vídeo no meu YouTube sobre essa técnica, que é uma técnica antiga, é criada pelos fundadores de uma marca. Vocês preferem que eu fique do outro lado, Gláucia? Então tá bom, então vamos pro outro lado. Aí eu falo olhando pra você. Sim, tá tudo bem, vamos lá. Ela é uma técnica simples, gente, como eu falo, simples resolve. E essa técnica, ela foi criada há muitos anos por um criador de uma grande empresa automobilística. O nome dele é Shikishi Toyoda. E ele criou isso no processo de produção de carros. Mas isso se aplica de uma forma simples para a nossa vida. Serve para todo mundo que está aqui assistindo, então, serve para todos os que estão aí do outro lado nos ouvindo e vendo. Por quê? Quando você tem um problema, cada um pensa agora num problema que queira resolver. Claro que um problema que tenha solução. Então você vai perguntar... Eu botei um exemplo aqui. Por que não tenho tempo para mim? É uma coisa que a gente, como, né, as mulheres em geral, né, quando reparam na sua trajetória, falam, gente, eu acumulei tanta coisa e eu não tenho tempo para mim. Aí você vai perguntar para você mesma e você vai achar a resposta. Um exemplo, você pode dizer assim, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Tá. Aí você vai perguntar a segunda vez... A gente tem que ir por etapas, 5 vezes. A segunda. E por que você tem que cuidar dos seus filhos? Entendi. Aí você vai falar assim, porque eu me sinto responsável. É um exemplo, tá, gente? Eu me sinto, mas é muito comum. Responsável por ele não ter pai, por exemplo. E por que você se sente... Porque eu me sinto culpada e faço mais... por eles do que por mim. Aí a pergunta, você não, por que você faz isso? Aí você vai perguntando, por exemplo, e você vai percebendo que a raiz do problema não está na sociedade, não está nos seus filhos, não está porque o seu chefe isso, porque aquilo. Muitas vezes você tem que mudar a sua forma de agir. Começar a deixar tempo para você. Então, aí você começa a solucionar. Deixar pelo menos meia hora do dia para você. Aí você vai começar a solucionar de baixo para cima todos esses porquês. Aí você pode pensar, nossa, mas eu incorporei há tanto tempo. Então, assim, um dia você treina seu filho para fazer o almoço. Você não se sente culpada. Ah, porque tem que ser feijão fresquinho. Compra congelado, congela. Entendo perfeitamente o que você quer dizer. E é tão interessante essa análise e esse ponto de vista que criou-se... socialmente falando, culturalmente falando, uma questão que, embora a gente tenha muito amor, os filhos são as coisas mais importantes, enfim, é um amor infinito, o tempo todo eles têm que ser prioridades. Assim, entrando um pouquinho dentro desse seu assunto, exemplo, mas né? que pode ser um exemplo de muita gente, né? Então, até num papo aí durante essa semana, a gente conversando e tal, uma amiga, não, mas então tal horário, não, porque pra mim seu filho tem que estudar tal horário. Você modela a agenda de acordo com o filho. Aí eu fiz assim, não, ele vai estudar no horário que eu cumpri e que eu vou ter o meu horário. Ela não conseguia entender. É difícil, Veja, né? Para algumas gente, pessoas olha e aí as pessoas acabam sendo taxadas de egoístas. Sim. E não é isso, gente. A gente tem que ter uma percepção que para as coisas funcionarem e acontecerem, e para tem que você, ter uma mulher um plano moderna, certo. em pleno século XXI, ainda acontecer isso, imagina para todas as mulheres que já passaram por isso. Minha mãe, que me criou, e me criou a minha irmã, trabalhando fora, salto 10, como você, maravilhosa, entrando num lugar de trabalho, ela era tipo você, loira, bonita, imponente, e não tendo um marido. Então, também, essas coisas aconteceram lá atrás. E aí, quando a gente vai vendo a história do Dia Internacional da Mulher, quero aproveitar para dizer que não é só um dia para dar flores. Não é um dia para dar bombom e falar parabéns pelo seu dia. Não, é um dia para falar, para reconhecer o quanto a gente teve que batalhar, mesmo sem ninguém dar apoio, para a gente chegar onde a gente chegou. Para a gente estar aqui hoje falando, porque a gente não tinha voz de fala. É verdade. A minha avó, por exemplo, tinha que cozinhar e deixar o jantar pronto às 6 da tarde para o meu avô quando chegasse do trabalho. Então, assim, se ela não fizesse, ela ia ter algum problema, por mais que ela o amasse. Entendi. E a gente teve que quebrar essas barreiras e a gente se sente julgada quando a gente fura uma dessas barreiras. A gente se sente julgada. Uma das coisas que eu amadureci muito é que, assim, eu tenho tanta convicção das minhas escolhas, podem dizer, eu acho que a convicção e a coragem de também ter a sua opinião
E os seus argumentos, olha, para mim é dessa forma. Porque coragem, a gente já falou aqui algumas vezes, coragem nada mais é do que você agir sobre a sua essência. A sua essência, não porque alguém quer, porque ele precisa que eu faça, porque eu estou devendo alguma coisa para ele. Não, qual é a minha essência? E aí você olha para as pessoas que têm sucesso, todas que você olhar agora para dentro e lembrar, tiveram coragem. Pode ser famoso, não famoso, alguém do bairro que criou um negócio, alguém da família. Todos os que tiveram sucesso, que sejam pessoas que você olha e fala, nossa, que legal. Elas tiveram que ter coragem, e a coragem delas foi agir sobre a sua intuição, a sua essência, e não por uma imposição social pelo que o outro queria que ela fizesse. E isso é um exemplo simples para a gente se fazer, cada um com seu probleminha lá dentro da cabeça. Pode ser numa questão familiar, numa questão profissional, numa questão de medo de dirigir, por exemplo. Sim. Você vai lembrar, não, foi aquele dia que meu pai bateu com o carro, não, mas eu também poderia ter feito um curso. Para tudo serve. Ele foi criado em 1930. Então, assim, é uma questão de você trazer para cá toda uma estratégia que já serviu para você usar na sua vida, com humildade, Isso aqui pode ser muito legal para a gente fazer, inclusive com as crianças, que estão num momento tão vulnerável e tão sensível Carol, do que eles estão vivendo. Então, coragem materna também é essa, né? Exatamente, é muito bacana isso que você falou, porque você transmitir para ele um conhecimento. Todas as vezes que eu chegava de um curso, imediatamente, meu filho quando eu comecei isso, ele tinha 9 anos de idade. Eu transmitia para ele tudo que eu aprendi. Tudo do curso. Para ele não ter que sofrer tudo que eu sofri para chegar onde eu cheguei. Entendi. Então, eu já transmiti os conhecimentos de inteligência emocional, os conhecimentos de desenvolvimento pessoal, de controle da mente. E a gente realmente empoderando também os nossos filhos, os nossos herdeiros, deixando a nossa marca neles, a gente vai ajudá-los a ter reações mais rápidas, como a gente falou ali. Olha que bacana. E isso é uma forma de reagir rapidamente. E, gente, entendam, nós não somos perfeitos porque somos pais. Pais não são perfeitos porque, né, as gerações, todos temos os nossos defeitos e também estamos aqui para aprender. Sim, cara. E para ganhar coragem todos os dias. E quanto mais adulto e mais maduro nos tornamos, mais distante parece que aquela coragem vai tentando ficar. Sim. Porque a gente tem um entendimento sobre a vida diferente e a gente tem uma real noção de muitas coisas. Para finalizar, eu só vou falar uma coisa. A gente tem que exercitar uma coisa muito importante. Parar de julgar os outros. A gente hoje vive num momento, né? Quem vê programas de reality da vida, a gente está num momento onde todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. É sobre tudo. Sobre tudo. Se eu falar agora, jogar na roda qualquer coisa, todo mundo sabe e fala com propriedade. O problema é você olhar para você com essa mesma propriedade, né? A gente sabe muito sobre todos. E para nós, a gente não sabe muita coisa. E isso é uma forma da gente olhar para dentro, olhar para o espelho e começar a se olhar. E aí a gente se empodera e para de virar confete, sabe? Porque a gente tem credibilidade e tem sucesso quando a gente tem coragem de ser a gente mesma. Você notou uma coisa que aconteceu nas redes sociais, certamente você percebeu, do lance do cancelamento? A gente falou sobre isso, é tema do Você Bonita, e aqui nós estamos numa mídia, a gente está na televisão e aqui o assunto tem que acontecer. Mas você percebeu que todas as influencers se sentiram na obrigação de falar sobre cancelamento em rede social? Sim. Gente, aí vieram pedir para que eu dissesse, falei, ué, mas por que eu tenho que falar sobre cancelamento? Falei no programa, o tema do nosso programa, que a minha equipe sugeriu e marcou, e eu tô dentro de todos os temas aqui, sugeridos pelas minhas meninas maravilhosas, e vambora, esse aqui é o meu trabalho. No entanto, na minha rede social, não senti nenhum tipo de obrigação de falar a respeito disso. Ah, não, mas por quê? Porque cada um constrói um espaço e sabe ali o tipo de informação que você quer passar, influenciar ou se dedicar a tal coisa, para que isso seja bom para as pessoas. A partir do momento que ou você não tem uma informação, ou uma resposta, ou até uma opinião sobre aquilo, por que você é obrigado a se posicionar? Algo útil a ser dito, né? Algo útil. Exato. Por que a gente é obrigado a se posicionar, gente? Não, eu concordo plenamente com você. Não é obrigatório o tempo todo a gente ter que se posicionar, escolher um lado ou escolher uma opinião. Muitas vezes é por medo, e aí não é pela sua essência, é o oposto da coragem, né? É o medo do julgamento, o medo do que o outro vai pensar, é o medo do que eu tenho que fazer para. E quando você olha, eu quero me posicionar, e você se posiciona com propriedade, você é muito mais ouvida, porque você foi sempre autêntica. Exatamente. E a sua palavra ecoa. Pode reparar, Carol. Exatamente. E aí a pessoa olha a outra e fala assim, não, mas aquela que é super nanã, ela falou. Não, eu vou ter que falar. Aí você quer... Ah, não, porque se eu não falar... Parece coisa de colégio, né? Parece coisa de colégio. Não vou parecer inteligente se eu não falar. Gente, acorda.
Eu acho que a gente está aqui também para mostrar essa questão e a coragem de se posicionar dizendo, olha, sobre esse assunto, eu não vou dizer nada. Sim. É o limite. Até isso está faltando? Você concorda, não é? É uma coragem de dizer que você não vai se posicionar. Mas eu aposto que você, quando você coloca sempre a sua coragem, você sempre ganha. Sempre, não tem perda. Você sempre ganha. Você não pode agir por impulso, por raiva, por medo, pelas suas emoções mais baixas. Exatamente. E aí você sempre ganha. Sempre ganha. E ela sempre vem, gente, ai, Gláucia, ela tem que vir toda semana, eu já falei. Mas eu sei que Carlinha tem os seus compromissos também. E ela dá esses recados também em outros programas, enfim, em outras emissoras. Mas quem ganha é o público, sou eu, que quando ela está aqui... E eu também adoro, é muito bom, tô vivendo agora, tá muito bom. E a energia aqui é tão boa, né? É maravilhosa. Ontem, vamos sentando lá pra eu poder te agradecer. Eu adoro Ontem a energia eu falei da pros tua meninos equipe. assim, eu falei, meninos, nós somos abençoados, nós temos proteção. Isso aqui é um lugar que vocês não fazem ideia. Não é? Isso aqui é um lugar que entrou aqui e sentiu, não é, Inés? É impressionante, eu olho no olho deles agora com as máscaras e a gente sente, é um negócio... Enfim, cada um aí com a sua sensibilidade também, né? Sim, eu adoro quando eu venho aqui. Todo mundo me recebe bem, com uma energia alto astral total. Estamos precisando disso. Conta do seu livro pra todo mundo, ó. Ele é o Esse livro é hashtag Doe Coragem. A gente não dá o que não tem. Então eu procurei compartilhar a coragem que eu tenho para as pessoas que precisam naqueles momentos mais duros. E é o manual divertido de viver o agora, para a gente poder viver o agora, para a gente entender que a gente está vivendo hoje. Não adianta a gente sofrer porque não teve ou porque vai ter. A gente tem que viver o agora. E o que a gente pode fazer agora? Mapear e reagir. É isso. Ajudar quem está nesse momento mais sensível, que precisa realmente dessa nossa força, quem está mais forte. Tentar se equilibrar de alguma forma e ter coragem. E ter coragem. Parabéns, mulheres, parabéns, Carol, parabéns para mulheres. Todas essas mulheres dessa equipe e todas as com as quais eu já convivi, todas que estão nos assistindo, porque nós somos muito resilientes para chegarmos aqui. É verdade. Obrigada sempre. Obrigada. Amo, amo, amo. Eu também. Quando puder dar abraço depois de vacina, vai ser muito bom. @CarlaBrandão11, o Brandão sem acento. @CarlaBrandão11 e lá no YouTube, Carla Brandão11 também, tudo junto. YouTube, Carla Brandão11, já encontram todo o trabalho. Obrigada. Obrigada. Eu amo quando ela vem, Glaucia. Até me desliguei. Pra onde vou agora? Então já estou indo. Obrigada. E eu vou, Carol, com a minha canequinha que tem o meu nome. Fico e não muito se feliz. esqueçam, guarda no coração. Coragem. Coragem, gentileza, gratidão e fé. Um beijo.